Quer dizer, nós temos hoje cerca de 150 mil alunos de pós-graduação, mestrado e doutorado no país, matriculados formalmente. Nós conseguimos hoje formar 11 mil doutores por ano. Mas o nosso PNPG, o Plano Nacional de Pós-Graduação 2011-2020, está muito claro. Se nós quisermos continuar vendo a poeira dos países que estão produzindo pós-graduados, nós temos que formar no mínimo 20 mil doutores por ano até 2020. Olha o tamanho do desafio que o Brasil tem que enfrentar. Então, nesse contexto, a opção brasileira criou a graduação, da graduação, já vamos começar a criar a pós-graduação. E deu certo. Então, a criatividade é importante por conta disso. Ela inovou. Ela fez diferente de outros países e está dando certo. Mas produziu alguns problemas. Então, são o quê? Os programas que criaram-se com dissensões, alguns conseguiram avançar, mas a maioria só sobrou. É só observarmos a história, né, da evolução dos conceitos. Então, dentro desse aspecto, a origem tem que ser a junção de pessoas para a produção de um programa de pós-graduação de qualidade. E, para isso, hoje, nenhuma universidade hoje consegue fazer uma proposta de um programa de pós-graduação que não seja nessa base. Há uns 15 anos atrás podia, porque não se avaliava muito o que é que esses professores produziam. Hoje, um professor, para ser do quadro permanente do programa, ele obrigatoriamente tem que ter uma produção científica dentro de patamares que já são bastante razoáveis. E, portanto, o que é que se verifica na pós-graduação? Na pós-graduação, você verifica realmente um grupo de elite das universidades. As elites estão na pós-graduação da universidade, fazendo a pesquisa dentro da universidade. E aquilo que é gerado pela pós-graduação e pela pesquisa é levado, então, agora à graduação, tornando a graduação de maior relevância, de maior importância e, seguramente, aumentando a qualidade dessa graduação. Então, eu diria assim, uma coisa que teve uma origem complicada em alguns casos, mas não é a maioria. Se nós formos olhar hoje, por exemplo, uma parte considerável dos nossos programas são programas que se criaram efetivamente, porque os grupos se juntaram, decidiram realizar, e mesmo, veja, pioneirismo. Grupos interdisciplinares fizeram isso, inclusive, às vezes, à revelia, não é a revelia, não é no sentido da revelia, mesmo não tendo apoio nenhum dentro da universidade. E eles decidiram fazer, e muitos deles cresceram, e se impuseram. Ou seja, é o preço do pioneirismo. O pioneirismo, ele tem ônus e bônus, né? Tem o ônus de carregar o peso do pioneirismo, o trabalho de consolidação de algo, e tem o bônus da satisfação de você ver algo que tem condições de ir avançando, etc. e tal. Eu diria, hoje, quando nós pegamos, o Jalcione participou do grupo multidisciplinar praticamente desde o começo, né, Jalcione? Eu entrei um pouco depois dele, mas eu já fiz parte do grupo de saúde coletiva, já fiz parte do grupo das engenharias, e fiz parte das interdisciplinares, agora estou nas ciências ambientais e termino o meu mandato em junho. Eu quero entregar, né, já fiz o meu trabalho. Eu acho, me gratificou, aprendi barbaridade tremendamente, mas eu acredito que está na hora de outros assumirem mais, né, esse espaço. Estava falando da Jalcione. Mas o que é relevante destacar aqui dentro? A existência de programas de pós-graduação, quando foi criado pelo professor Bevilacqua, e o professor Bevilacqua é um grande cientista brasileiro. Ele nos orgulha como cientista internacionalmente falando. E esse professor, foi chamado à CAPES para ajudar a analisar propostas de programas de pós-graduação que não eram aceitos pelas áreas disciplinares. E pediu-se a ele, como um grande cientista, que desse uma olhada. Ele começou a ver o mérito científico das propostas. E a incompreensão, às vezes, das áreas disciplinares, de não entender como é que vão lidar com aquelas propostas que estão ali feitas, e propôs a criação da área multidisciplinar. Isso foi feito em 1999 e começou a funcionar a partir de 2000. Pois bem, essa área multidisciplinar, que hoje é chamada interdisciplinar, ela se tornou, em 10 anos, a maior área da CAPES. E a maior parte dos programas ali, hoje, são programas que se criaram à luz do entendimento positivo da palavra. Então, eu estou falando em cima de realidades, não estou falando só em cima de proposição, né? Tem realidades aí dentro. E é claro
que o processo de avaliação, já entrando e misturando um pouco com a questão trazida pelo professor Carlos, a avaliação da pós-graduação, às vezes, ela precisaria ser melhor conhecida pelos pares, primeiro, por nós, docentes, mas pelos alunos também. A pós-graduação brasileira, ela inclusive, ela tem sido objeto de análise de cientistas de várias partes do mundo, e ela já foi objeto de 2 artigos elogiosos ao Sistema Nacional de Pós-Graduação e ao Sistema de Avaliação da Pós-Graduação Brasileira, na revista Nature, 2 artigos, caracterizando a relevância do sistema de pós-graduação e a avaliação como ela é feita no Brasil. Ela é feita pelos pares, totalmente pelos pares. Quando a gente fala CAPES, eu, por exemplo, sou professor da Universidade de São Paulo, eu não sou funcionário da CAPES. Estou lá para coordenar isso por indicação dos pares. E assim como cada colega que está lá é indicação dos pares. Os pares são os professores das áreas de conhecimento que são objeto da análise. E a avaliação, ela é toda ela estruturada pelos pares, que pode às vezes até ser meio ímpares. Existe também alguns ímpares ali no pedaço, né? Mas os pares é que fazem a proposta. Os pares têm que aprovar inicialmente a sua forma de avaliação na sua área. Aprovou na sua área, tem que ir para o Conselho Técnico Científico do Ensino Superior. E no Conselho Técnico Científico são 50 membros, e esses membros são todos os coordenadores de área, mais mais a diretoria da CAPES, que são mais 3 nomes, né? E, a partir daí, a decisão, e mais o representante do FOPROP, mais o representante discente, né, da Associação Nacional de Pós-Graduação. Então, aliás, normalmente o representante discente tem sido sempre alguém da PUC de São Paulo, há muitos anos. É interessante porque qualquer aluno pode se candidatar a essa posição, né? É importante caracterizar isso. Bem, aí este grupo tem que levar agora, cada forma de avaliação diária tem que ser levada ao CTC. E lá no CTC, usando um termo coloquial, quebra-se o pau, né? Por quê? Cada um olha o seu pedaço, opa, esse lado aí, não, o meu é desse jeito, então calma lá. Não é bem assim. E essa discussão, né, ela tem que ser negociada. E tudo isso é votado. E aqueles documentos de área que caracterizam os critérios de avaliação, os quales periódicos, quais eventos, quais livros, tudo isso tem que ser aprovado pelo CTC. E para ser aprovado pelo CTC tem que ter argumentos, tem que ser defendido e tem que lograr a votação de maioria absoluta do colegiado. Então, nesse contexto, o que ocorre? Houve alguma coisa que a nossa área não está fazendo direito, né, o direito que eu digo para mim, né, nós temos que nos mexer, nos mobilizar e articular com outros coordenadores para fazer pressões legítimas sobre o coordenador da área, que ele foi, na realidade, indicado por votação dos pares, mas na hora que ele é indicado, agora sim ele representa a CAPES. Ele não representa mais os programas. Ele representa a instituição que avalia. Então, num contexto desses, falo aquele exemplo que eu dei aqui da revista, né? Que eu fiz um trabalho com outros colegas, levamos a discussão, inclusive, aos fóruns de coordenadores, e aí, levando ao fórum de coordenadores, chegou na coordenação da área, e ao chegar na coordenação da área, a coordenação da área mudou. E o Qualis acabou melhorando, deu B5 né, para a área. Mas pelo menos classificou. Né? Então, quando a gente olha para isso aqui, inclusive, se a gente for olhar, você me corta, viu? Porque se você deixar eu falar, eu vou falar demais. Mas, então, dentro desse aspecto, professor Carlos, eu acho que o importante é destacar, assim, tem alguma coisa que não está legal, a comunidade tem que se mexer, a coordenação da área tem que se articular com outras coordenações de área e fazer contato com o coordenador da área da CAPES.
E dentro dela, levar as proposições. E lembrando que, inclusive, toda área ela tem que fazer reuniões periódicas com todos os coordenadores de programa. Né? Nós mesmos, da área de ciências ambientais, fizemos agora, o mês passado, para a instalação da nova área de ciências ambientais. A área de ciências ambientais, eu estava comentando com o professor Jalcione, ela foi criada, vejam que coisa interessante, ela foi criada com 72 programas de pós-graduação, 92 cursos. Migraram da área interdisciplinar, né? E, ao mesmo tempo, vieram das engenharias alguns, vieram alguns da medicina, veio da área até de nutrição, na área de alimentação, segurança alimentar e sustentabilidade, por exemplo. Né? Então, veja, não sei se eu consegui dar pelo menos um tom, né, que, da minha parte, sem problema nenhum. E a questão da revista, que você colocava. A revista ela tem que ter qualidade. Tanto que a gente não fala mais revista internacional. Nós falamos de revistas brasileiras ou revistas estrangeiras. É claro que, em linhas gerais, compete às áreas trabalhar para identificar revistas que sejam de qualidade no seu campo de atuação. Hoje nós temos revistas brasileiras que têm padrão internacional e que já estão como A1 ou A2. Vou falar de duas revistas aqui como exemplo. Uma é a Revista Brasileira de Saúde, a Revista de Saúde Pública. É uma revista que ela é A1 na área da saúde coletiva. Cadernos de Saúde Pública, ela é A1 na área de saúde coletiva. Por quê? Porque a qualidade dela foi melhorando, elas entraram no Cielo e etc. e tal, e a área também deu prioridade a ela. Ela até tem indicadores menores do que revistas estrangeiras mais antigas, mas ela tem a qualidade porque ela tem sido bastante citada hoje internacionalmente falando. Na área médica, por exemplo, nas áreas de avaliação medicina 1, 2 e 3, está cheio de revistas hoje brasileiras que têm padrão internacional. Não são só as estrangeiras hoje que têm esse patamar. Para garantir que ela consiga né, se sustentar bem e chegar no patamar internacional. Esse movimento, para vocês terem uma ideia, ele cresceu tremendamente nos últimos anos, com relação ao fato de que o Brasil ele acabou. Vocês sabem que o Brasil hoje ele está numa posição de 13ª posição no mundo em relação às universidades de ponta. Ele é a 13ª universidade, 13º país em produção científica oriunda da pós-graduação no sistema internacional, no ranking internacional. Passou na frente da Holanda, passou na frente da Rússia há 1 ano e meio atrás. O que ocorreu? Antigamente, 10 anos atrás, ou 15 anos atrás, nós tínhamos aí em torno de umas 18 revistas, 20 revistas nacionais com padrão internacional. A partir desse período de 10 anos, nós atingimos já a marca, nós já estamos com cerca de 180 revistas